sombra da guerra e os dias de luz. O castelo dos Einsberg erguia-se como um monstro de pedra no coração da floresta alemã, suas torres escuras perfurando o céu cinzento de inverno. A neve caía em flocos leves, acumulando-se nos parapeitos e no chão, onde o frio parecia sussurrar segredos antigos. No salão principal, o ar estava carregado com o cheiro de cera queimada em mana, o círculo mágico no centro pulsando com uma luz prateada que parecia viva, suas runas dançando como veias de poder. Kiritsugu Emilia, com sua jaqueta preta ligeiramente amassada, estava de pé ao lado de sua esposa, Irisviel von Einsberg, os olhos fixos no círculo. Ele girava um cigarro apagado entre os dedos, um hábito que traía sua mente inquieta. Irisviel, com seus cabelos prateados caindo como uma cascata sobre os ombros, segurava Avalon, a bainha dourada de Excalibur, seus olhos carmesins brilhando com uma mistura de determinação e suavidade. O peso do ritual iminente pairava sobre eles, uma promessa de glória e tragédia. Kiritsugu acendeu o cigarro, a chama do isqueiro lançando sombras fugazes em seu rosto marcado por linhas de cansaço. A fumaça subiu em espirais, misturando-se ao ar pesado do salão. Ele se virou para Irisviel, sua voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Iri, o ritual está pronto. Antes de invocarmos o servo, quero garantir que você entenda tudo. As regras da Guerra do Santo Graal, o sistema de invocação, nosso plano. Não podemos nos dar ao luxo de errar. Irisviel inclinou a cabeça, um sorriso gentil curvando seus lábios. Você está tão sério, Kiritsugu. Fui criada para isso, lembra? Mas quero ouvir da sua voz. Como vamos vencer essa guerra? Kiritsugu tragou o cigarro, exalando lentamente. Seus olhos suavizaram por um instante, tocados pela confiança de Irisviel, a única luz em sua vida de sombras. Ele se apoiou contra uma coluna de pedra, cruzando os braços, e começou a falar, sua voz um fio de aço tecido com precisão. A Guerra do Santo Graal é um ritual criado há 2 séculos pelas famílias Einsberg, Tosaka e Matou. 7 magos, chamados mestres, são escolhidos pelo Graal para invocar 7 espíritos heróicos, ou servos, lendas arrancadas da história ou do mito. Esses servos lutam em uma batalha mortal até que reste apenas um par, mestre e servo, para reivindicar o Graal, um artefato capaz de realizar qualquer desejo, não importa quão impossível. É por isso que estamos aqui, Iri. Para conquistar o Graal e criar um mundo sem guerras, sem sofrimento. Irisviel assentiu, seus dedos traçando o contorno dourado de Avalon. E meu papel? Sei que não sou apenas sua esposa nesta guerra. Kiritsugu deixou o cigarro queimar, o brilho da brasa refletindo em seus olhos. Você é a chave, Iri. A guerra é um jogo de enganação, e nós vamos jogar melhor que os outros. Os mestres rivais, Totomi Tosaka, Kanetel Meloy, Kari Yamatou, Kirei Kotomine, vão querer saber quem controla a classe saber, a mais forte. Se descobrirem que sou eu, serei um alvo imediato. Minha reputação como mago assassino faz de mim uma ameaça, e eu não posso operar se estiverem no meu encalço. Por isso, você será apresentada como a mestre de saber. Irisviel ergueu uma sobrancelha, um brilho travesso em seus olhos. Então, sou sua isca. Uma homúnculo jogada aos lobos enquanto você ataca das sombras. Ele permitiu um sorriso frio, quase imperceptível. Não é só uma isca, Iri. Você é convincente. Como homúnculo dos Einsberg, você tem mana suficiente para passar por uma mestre legítima. Sua presença ao lado de saber vai fazer os outros acreditarem que você dá as ordens. Eles vão mirar em você, tentar te eliminar, enquanto eu e Maia trabalhamos nas sombras, derrubando os mestres um a um. Saber te protegerá, e você manterá a ilusão até que tenhamos limpado o campo. Irisviel segurou Avalon com mais força, seu sorriso suavizando. Você confia em mim para isso, Kiritsugu. Mas me conte mais sobre a guerra. Como ela funciona? Quais são as regras? Kiritsugu jogou o cigarro no chão, esmagando com o calcanhar. As regras são simples, mas implacáveis. Cada mestre recebe 3 selos de comando, runas mágicas que aparecem na mão. Ele levantou a mão direita, onde as marcas vermelhas dos selos brilhavam sob a luz das velas. Eles me dão poder absoluto sobre nosso servo.
Posso forçar obediência, mesmo contra a vontade do servo. Mas cada selo usado é um ou a menos, e se eu gastar todos, nossa ligação enfraquece. Outros mestres podem tentar roubar servos, então precisamos proteger esses selos a todo custo. Ele apontou para o círculo mágico. Os servos são divididos em 7 classes: Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin e Berserker. Cada um tem habilidades únicas, baseadas em suas lendas. Saber, que vamos invocar, é a classe mais equilibrada, com força, velocidade e magia. Nosso catalisador, Avalon, garante que chamaremos o Rei Arthur, um dos heróis mais poderosos. Cada servo tem um noble fantasma, uma arma ou técnica que reflete seu maior feito. O de saber é Excalibur, uma espada sagrada capaz de destruir exércitos. Revelá-lo cedo demais pode expor sua identidade, então ela precisa lutar com cuidado, usando o Invisible Aid para esconder a espada até um momento certo. Irisviel inclinou a cabeça, curiosa. E como invocamos um servo? Como o Graal escolhe quem vem? Kiritsugu cruzou os braços. O ritual conecta o mestre ao trono dos heróis, um plano fora do tempo onde as lendas existem como espíritos. O Graal materializa esses espíritos, dando-lhes corpos temporários. Um catalisador, como Avalon, garante que chamemos um servo específico, no caso, o Rei Arthur. Sem um catalisador, o Graal escolhe um servo compatível com o mestre, o que pode ser imprevisível. O Graal fornece a mana inicial para a invocação, mas depois disso, o mestre sustenta o servo com sua própria energia mágica. Você, Iri, foi projetada pelos Einsbern para canalizar mana em quantidades enormes, o que faz de você ideal para sustentar saber. E, em casos raros, o Graal permite que um mestre invoque múltiplos servos, desde que sejam da mesma classe, se houver mana suficiente. Como homúnculo, você poderia sustentar mais de um, se o Graal permitir. Irisviel sorriu, mas uma sombra de tristeza cruzou seus olhos. Então, eu sou a fonte de poder de saber, e o recipiente do Graal. Meu destino está traçado, não é? Kiritsugu desviou o olhar, a mandíbula tensa. Ele odiava aquela verdade, mas não podia fugir dela. Sim. Como recipiente, você terá um papel crucial no final da guerra. Mas até lá, sua tarefa é manter a fachada. Em Fuyuki, você e Saber vão atrair os outros servos e mestres. Eles vão te ver como uma Einsbern, uma ameaça, e tentarão te eliminar. Enquanto isso, eu estarei caçando, com armas, explosivos, minha magia Time Alter. Não importa o método, desde que vençamos. Ele se aproximou, colocando uma mão no ombro dela, um gesto raro de afeto. Você é mais forte do que qualquer um, Iri. Sei que pode fazer isso. Mas precisa estar pronta para os inimigos. Totomi Tosaka é um estrategista brilhante, provavelmente com um servo poderoso como Asher. Kanetel Meloy é um nobre arrogante, cheio de truques mágicos. Kari Yamatou é um peão de Zouken Matou, que manipula tudo nas sombras. E Keiko Tomine, ele me preocupa. Não tem desejos claros, o que o torna imprevisível. A igreja, liderada por Rizei Kotomine, deveria ser neutra, mas seus laços com os Tosaka são suspeitos. Todos são perigosos. Irisviel segurou a mão dele, seus dedos frios contra sua pele áspera. E quando vencermos? Quando o Graal for nosso? Kiritsugu olhou para ela, seus olhos suavizando por um instante. Quando vencermos, o Graal realizará nosso desejo. Um mundo sem guerras, sem dor. Por você, por Ilha, por todos que sacrificamos. Mas para chegar lá, precisamos ser implacáveis. A guerra não é um conto de cavaleiros, como nosso servo provavelmente gostaria de acreditar. É um massacre, e só os mais cruéis sobrevivem. Irisviel assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Então vamos fazer isso, Kiritsugu. Serei a mestre que todos temem, e você será a sombra que os derruba. Pelo nosso sonho. Ele apertou a mão dela, um nó se formando em sua garganta. Pelo nosso sonho, repetiu, quase num sussurro. As velas tremeluziram, lançando sombras longas no salão, enquanto o peso da Quarta Guerra do Santo Graal pairava sobre eles como uma tempestade iminente. Horas depois, o ritual começou.
O círculo mágico explodiu em luz prateada, o ar crepitando com energia. Uma figura emergiu do centro. Armadura reluzente, cabelo loiro preso em um coque, uma espada invisível envolta em correntes de vento. Artória Pendragon, o rei Arthur, estava diante deles, seus olhos verdes brilhando como uma autoridade inquestionável. Irisviel, encantada, murmurou: "E ela, querido?" O grande rei, o grande espadachim Kiritsugu, atônito, deixou o cigarro cair. "Sim, aí está o rei Arthur. Espera, você é uma mulher." Artória o encarou, seu olhar afiado como a lâmina que segurava. "Você é machista." Retrucou, a voz carregada de indignação. Kiritsugu ergueu as mãos, inexpressivo. "Não foi o que quis dizer." Só, não esperava isso. Ele se recompôs rapidamente, acenando para Irisviel. "Vamos prosseguir." Artória cruzou os braços, sua voz firme. "Tu és meu mestre", declarou, olhando diretamente para Kiritsugu. "Estou pronta para cumprir meu dever." Antes que Kiritsugu pudesse responder, o céu rugiu. Um trovão carmesim rasgou a noite, atingindo uma árvore próxima com um impacto que a incendiou em chamas alaranjadas. Das chamas, algo caiu, um cubo metálico, brilhando com uma luz estranha, que quicou no chão e acertou a cabeça de Irisviel com um baque surdo. Ela cambaleou, surpresa, enquanto Kiritsugu se colocou à frente dela, sacando sua Thompson Contender e apontando para a fumaça. Artória, com Excalibur invisível em punho, assumiu uma postura de combate, mas seus olhos se suavizaram ao reconhecer a figura que emergia. Das chamas surgiu Lecter, alto, com cabelos negros esvoaçantes que pareciam absorver a luz do fogo. Seus olhos brilhavam como brasas, e ele usava um cachecol vermelho que dançava com o vento, sua armadura uma mistura de couro reforçado e placas metálicas com detalhes míticos, como se fossem esculpidos por deuses. Um sorriso travesso curvava seus lábios, e ele exalava uma aura de confiança quase irresponsável. "Pera, és tu, Artória?" disse, sua voz carregada de familiaridade. Artória relaxou a postura, um leve sorriso nos lábios, a desconfiança atenuada pelo passado íntimo que compartilhavam. "Lecter, o que fazes aqui? E esse cubo, é Billy, não é?" Lecter riu, pegando o cubo do chão, que brilhou como se respondesse. "Exato, pedacinho de céu. Eu sou da classe Ruler, e esse aqui é Billy, classe Archer. Somos uma dupla, sabe? Ele é meu parceiro, parte do meu pacote de 1,5. Só ele veio, porque os outros, bem, não tavam afim." Ele piscou, e o cubo se transformou brevemente em uma figura humanoide, esguia e ágil, com olhos brilhantes, antes de voltar à forma de cubo. "Billy gosta de virar cubo para desviar de ataques, mas eu prefiro minha forma humana. Mais charme, sabe?" Irisviel, esfregando a cabeça, disse: "Meu nome é Irisviel. Não faz sentido você ser meu servo. Pensei que todos os mestres já tivessem sido selecionados." Lecter pegou a mão dela com um gesto galante, beijando-a levemente. "É um prazer, anjo." "Olha para sua mãozinha." Irisviel viu, surpresa, um novo conjunto de selos de comando brilhando em vermelho. Kiritsugu franziu a testa. "2 servos de classes diferentes com uma mestre? Isso é fora das regras." Lecter deu de ombros, rindo. "O Graal permite múltiplos servos, desde que sejam da mesma classe, mas eu e Billy somos um caso especial. Somos tipo a mesma alma, fragmentada. Um bug do Graal, digamos. Só Billy veio do 5 porque, bem, o resto não quis. Coisa de tecnologia divina, tá ligado?" Kiritsugu estreitou os olhos. "Vou reportar isso à igreja." "Rizei Kotomimi precisa saber." Lecter riu alto. "Tá louco, desgraça. Isso é uma vantagem clara para nós. Não entrega o ouro assim." Kiritsugu ignorou, pegando um comunicador para falar com Rizei Kotomini. Enquanto ele se afastava, Lecter virou-se para Irisviel, seu tom suavizando. "Ei, anjo, relaxa. Vamos nos dar bem." Irisviel, com seu jeito animado, riu e começou a conversar com Lecter, criando uma conexão instantânea. Artória observava, um leve sorriso nos lábios, sua confiança em Lecter reforçada por sua história compartilhada. Kiritsugu voltou, cruzando os braços e acendendo outro cigarro.
Ele ofereceu um a Leguiter, que aceitou, conjurando uma pequena chama nos dedos para acender os dois. Como imaginei, a igreja não está sendo clara. Eles têm laços demais com os Tosaka. Eu já tinha suspeitas, mas agora está confirmado. Rizei e Kirei Kotomini não são confiáveis. Irisviel franziu a testa. Então eles conspiraram com Tokeomi Tosaka. Kiritsugu assentiu. A amizade deles é antiga. Não sei até onde vai a lealdade, mas não vou arriscar. Precisamos ficar de olho. Leguiter, soprando anéis de fumaça, interrompeu. Muito massa e tal, mas vou ali e já volto. Só um segundo. Ele canalizou fogo em suas mãos e pés, erguendo-se no ar com um brilho alaranjado. Voando até uma loja de conveniência 24 horas, ele entrou com um sorriso malandro, pegando refrigerantes, petiscos e um monte de porcarias. No caixa, olhou para o atendente. Mano, você não faz ideia de como é um saco viver numa era medieval sem tecnologia e sem comida boa. Vai rolar um por conta da casa. O atendente, confuso, balançou a cabeça. Não vai dar, cara. Leguiter riu, pegou as sacolas e saiu sem pagar, lançando uma bola de fogo que explodiu a loja. Olhando para trás, viu o atendente fugindo de carro e gritou, que bom que sobreviveu. Não quero parecer um monstro no primeiro capítulo. 3 dias depois, o castelo dos Einsberg estava envolto em uma calma tensa. Kiritsugu brincava com sua filha, Ilyasviel, no jardim coberto de neve, erguendo-a no ar enquanto seus risos ecoavam pela floresta. Em uma sala interna, Irisviel, Artória e Leguiter observavam pela janela, as cortinas de veludo balançando suavemente com a brisa. Artória, sentada no colo de Leguiter, parecia surpresa. Ele parecia tão frio, e é esse tipo de pai. Leguiter, acariciando o cabelo dela com um gesto familiar, riu. Como dizem, não se julga um livro pela capa. Pedacinho de céu. Irisviel, com um sorriso curioso, mudou de assunto. Falando nisso, como vocês se conheceram? Vocês parecem bem íntimos. Ou acham que não ouço vocês à noite? Artória corou, virando o rosto, mas seu tom era mais leve, sem a desconfiança inicial. Leguiter, você sempre foi incorrigível. Ela suspirou, mas um leve sorriso traía sua afeição. Leguiter riu alto. Eu e a Artória, digamos que nos conhecemos em tempos turbulentos. Ela me resgatou de um nobre que fazia escravos lutarem até a morte. Sentiu que eu era especial, me comprou, e criei um grupo que virou o braço direito do rei. Ela nos mandava em missões suicidas. E, bem, eu pegava ela e a irmã dela. Saber gritou, o quê? Leguiter riu ainda mais, enquanto Billy, em forma de cubo, quicava no chão como se risse. Todo mundo sabia, menos você, Artória. O único segredo era eu e você. Irisviel, intrigada, perguntou, mas como você morreu? Artória abaixou a cabeça, envergonhada. Leguiter, fazendo cafuné nela, respondeu, digamos que a Artória me matou sem querer. Pelvis quebrada. Irisviel arregalou os olhos. Como? Saber, vermelha como um tomate, gritou, não é necessário saber. Vamos mudar de assunto. Leguiter, qual é o seu desejo pró-Graal? Irisviel assentiu. Também estou curiosa. Leguiter olhou para o horizonte, seu sorriso suavizando. Quero reviver nesta era, com todos os meus poderes. Simples assim. E Billy aqui quero mesmo, né, parceiro? O cubo brilhou em resposta. Os dias seguintes foram uma pausa rara na guerra, um intervalo de calmaria antes que o grupo partisse para Fuyuki. Kiritsugu insistiu que aproveitassem o tempo para se preparar, mas Leguiter, com sua energia incansável, tinha outros planos. Ele convenceu Artória e Irisviel a saírem do castelo, prometendo um pouco de diversão antes do massacre. Billy, em forma de cubo, quicava animado, brilhando como se concordasse. Na manhã do primeiro dia, Leguiter levou Artória e Irisviel a uma cidadezinha próxima, onde as ruas de paralelepípedos estavam decoradas com luzes de inverno. O ar cheirava a pão recém-assado e castanhas torradas, e os moradores, alheios à guerra iminente, riam e conversavam. Leguiter, com seu cachecol vermelho esvoaçante, parou em frente a uma loja de roupas. Vamos, meninas, hora de comprar algo que não seja armadura ou vestido de homúnculo. Artória franziu a testa. Roupas?
Isso é irrelevante para a guerra. Lecter riu, puxando-a pela mão. Relaxa, pedacinho de céu. Você pode ser o rei Arthur, mas também pode ser uma dama por um dia. Ele piscou, e Irisviel, rindo, entrou na loja com eles. As prateleiras estavam cheias de roupas modernas, e Lecter, com um brilho travesso nos olhos, pegou um par de orelhas de gato e uma cauda falsa, segurando-os contra Artória. Olha só, isso ia ficar perfeito em você. Artória cruzou os braços, corando. Eu sou um cavaleiro, não um animal de estimação. Irisviel, segurando um vestido vermelho justo, riu. Vamos saber, experimente. Pode ser divertido. Relutante, Artória cedeu, entrando no provador. Quando saiu, com as orelhas de gato e o vestido, Lecter assobiou, e Billy, em forma humanoide, bateu palmas, brilhando. Perfeita, disse Lecter, girando-a. Você tá matando, Artória. Artória, ainda corada, murmurou. Isso é ridículo, mas não é desconfortável. Irisviel escolheu um conjunto de lingerie preta com detalhes de renda, sussurrando para Lecter. Isso é pro Kiritsugu. Ele precisa de um motivo para sorrir. Lecter riu alto, enquanto Billy, de volta à forma de cubo, quicava como se estivesse rindo. À tarde, eles foram a um café na praça, onde as mesas de madeira estavam cobertas com toalhas quadriculadas. Lecter pediu uma pilha de panquecas cobertas de chocolate, enquanto Irisviel escolheu um chá de ervas e Artória, hesitante, experimentou um cappuccino. Isso é doce, disse ela, surpresa, enquanto lambia a espuma do lábio superior. Lecter, com chocolate no canto da boca, riu. Viu? O mundo moderno tem suas vantagens. Naquela noite, Lecter levou Artória para um cinema ao ar livre, montado em um parque próximo. As estrelas brilhavam acima, e uma tela enorme exibia um filme de ação americano, cheio de explosões e diálogos exagerados. Artória, sentada em uma cadeira dobrável, parecia confusa. Por que esses guerreiros usam armas tão barulhentas? Uma espada seria mais eficiente. Lecter, com um balde de pipoca no colo, jogou um grão na boca dela. É estilo, pedacinho de céu. Relaxa e curte. Ele passou o braço ao redor dos ombros dela, e Artória, após um momento de hesitação, encostou a cabeça nele, os olhos fixos na tela, mas um leve sorriso nos lábios. Irisviel, sentada ao lado, segurava Billy em forma de cubo, que brilhava suavemente, como se estivesse absorvendo a atmosfera. Na madrugada, de volta ao castelo, Lecter e Artória escaparam para um dos quartos de hóspedes, as paredes de pedra abafando o som de suas risadas. Lecter tirou sua armadura, revelando um corpo esguio, mas musculoso, marcado por cicatrizes antigas. Ele ajudou Artória a tirar sua armadura, suas mãos ágeis desatando as correias com cuidado. Você é tão séria, pedacinho de céu, murmurou, beijando o pescoço dela enquanto desabotoava a túnica. Artória, corando, tentou protestar, mas seus olhos traíam desejo. Ele massageou os seios dela suavemente, os polegares traçando círculos, antes de chupá-los com uma mistura de delicadeza e fome. Artória gemeu baixo, suas mãos agarrando os cabelos negros dele. Lecter a deitou na cama, segurando sua cintura com firmeza enquanto a penetrava, começando devagar, cada movimento profundo e controlado. Artória arqueou as costas, seus gemidos crescendo enquanto ele aumentava o ritmo, os quadris batendo contra os dela. Fica de quatro, sussurrou ele, a voz rouca. Ela obedeceu, e Lecter segurou suas nádegas, metendo com mais força, o som dos corpos se chocando ecoando no quarto. Artória gemeu alto, seus dedos agarrando os lençóis, enquanto ele acelerava, constante e implacável. Quando chegou ao clímax, ele gozou fora, o líquido quente molhando as costas dela. Artória, ofegante, passou a mão no sêmen, lambendo os dedos com um olhar desafiador. Segundo Round, disse, com um sorriso travesso. Lecter riu, virando-a de lado e levantando uma de suas pernas sobre o ombro. Ele a penetrou com força, cada estocada brutal, fazendo-a gemer alto. Você tá sensível, hein? Provocou, vendo-a tremer. Quer que eu pare? Artória, com os olhos semicerrados, balançou a cabeça. Não ouse parar, sussurrou. Ele acelerou o ritmo selvagem, até que ela gozou, o corpo convulsionando.
Legater, rindo, continuou por mais alguns minutos, até que ambos colapsaram na cama, rindo e ofegantes. No segundo dia, Legater sugeriu um parque de diversões na cidade. As luzes coloridas da roda gigante giravam contra o céu alaranjado do entardecer, e o cheiro de algodão doce e pipoca pairava no ar. Irisviel, animada, puxou Artória para a montanha-russa, enquanto Legater e Billy, em forma humanoide, seguiam atrás, rindo. Na primeira descida, Artória agarrou a barra de segurança, seus olhos arregalados. "Isso é insano!" gritou, enquanto Irisviel ria alto, os cabelos prateados voando. Na barraca de jogos, Legater desafiou Artória a acertar alvos como uma espingarda de brinquedo. "Vamos ver se o rei Arthur é tão bom como uma arma moderna", provocou. Artória, com um olhar determinado, acertou todos os alvos, ganhando um urso de pelúcia gigante. Ela o segurou com orgulho, enquanto Legater riu. "Tá, você ganhou essa noite." Eles jogaram baralho em uma mesa improvisada no parque, com Billy trapaceando descaradamente, escondendo cartas na forma de cubo. Irisviel percebeu e riu. "Billy, você é terrível." Legater, fingindo indignação, jogou uma carta na cabeça do cubo, que quicou em protesto. A noite terminou com eles construindo uma torre de Lego, que Legater transformou em uma miniatura flamejante de Camelot, para o horror de Artória. "Você é um bárbaro", disse ela, mas riu, empurrando-o de brincadeira. No terceiro dia, Legater levou Artória para uma praia próxima, onde as ondas quebravam suavemente sob o sol do meio-dia. Eles caminharam descalços na areia, as ondas lambendo seus pés. Legater segurou a mão dela, seus dedos entrelaçados, e apontou para o horizonte. "Olha isso, pedacinho de céu." Nenhum cavaleiro em Camelot tinha uma vista dessas. Artória sorriu, o vento bagunçando seu cabelo loiro. "E pacífico." Diferente da guerra, eles sentaram na areia, e Legater desenhou um coração com o dedo, escrevendo Artória mais Legater dentro. Ela revirou os olhos, mas riu, encostando a cabeça no ombro dele. Billy, em forma de cubo, quicava ao redor, brilhando como se aprovasse. À noite, eles voltaram ao castelo, onde Irisviel preparou um jantar com pratos modernos que ela aprendeu como uma revista. Legater devorou um hambúrguer, molho pingando no queixo, enquanto Artória provava pizza com desconfiança. "Isso é estranho, mas bom", admitiu. Billy, em forma humanoide, tentou comer, mas acabou derrubando o molho na mesa, para risadas gerais. No quarto dia, a guerra voltou a chamar. O grupo partiu para Fuyuki, onde a tensão da Guerra do Santo Graal os aguardava. Na primeira noite, na praia de Fuyuki, a lua refletia nas ondas, criando uma paisagem etérea. Legater, com Billy em forma de cubo na cabeça, sentiu uma presença. Um servo. "Vem do porto ali perto. Tá nos convidando para uma luta." "Vamos." Irisviel, com um brilho animado, respondeu. "Claro." Ela dirigiu o carro como se estivesse fugindo da polícia, com Legater rindo alto e Billy quicando no banco de trás, brilhando em protesto. No porto, Artória identificou o servo. Lancer, de Armund Wodoibne, com suas lanças Gaidearg Gaibuide reluzindo sob a luz da lua. A luta começou, com Saber e Lancer trocando golpes precisos, suas armas colidindo em faíscas. Artória, com Invisível envolvendo Excalibur, movia-se com graça letal, enquanto Lancer dançava com agilidade, suas lanças cortando o ar. Legater observava, com Billy agora em forma humanoide ao seu lado, comentando: "Esses dois são um show à parte, hein?" De repente, o céu ribombou com a chegada de Rider, Alexandre, o Grande, em sua carruagem voadora, Gordius Verel. "E ai, família, bora juntar!" gritou, sua voz cheia de carisma. Ele desceu, erguendo uma taça de vinho roubada de uma loja local. Legater riu alto do discurso, especialmente da parte "ai, família, bora juntar." Uma aura dourada cortou a noite. Archer, Gilgamesh, o rei dos heróis, apareceu, sua armadura reluzente brilhando como o sol. Legater, com um respeito surpreendente, se ajoelhou. "Olá, grande rei sábio de Uruk." Gilgamesh, uma quarta presença, emergiu, envolta em uma aura negra. Berserker. Sua armadura escura parecia absorver a luz, e ele segurava um poste arrancado do chão como arma.
A luta entre Saber e Lancer intensificou-se, com Diarmond usando Gaibuide para cortar o nervo do braço de Saber, impedindo-a de lutar com as duas mãos. Ela recuou, ofegante, e disse: não há dúvidas. É Diarmond Uado Ibn Leiter, rindo, gritou, o cara que roubou a mulher do próprio chefe. Alexandre riu alto. Roubar reinos eu até entendo, mas a mulher... Vacilo demais. Gilgamesh, com um tom arrogante, acrescentou: tudo neste mundo me pertence, mas esposas alheias. Só vacilão pega. Diarmond, exasperado, gritou: não é culpa minha. O Graal me deu essa skill de comedor de casadas. Saber, com um suspiro desapontado, disse: um cavaleiro jamais deveria fazer isso. Diarmond. Concorda, Legater? Legater, sentindo o olhar afiado de Artória, engoliu em seco. Isso mesmo, absurdo. Eu, um santo, jamais faria tal coisa. Ele se escondeu atrás de Irisviel, que riu, enquanto Billy, em forma de cubo, quicava como se zombasse. Enquanto isso, Kiritsugu e Maiya, escondidos em um prédio próximo, observavam com os nippers. Kiritsugu avistou uma sombra furtiva, assim, confirmando suas suspeitas sobre Kirei Kotomini. Sabia que ele não seria desclassificado tão fácil, murmurou, ajustando a mira. A luta foi interrompida quando Kainet Elmeloy, mestre de Lancer, confrontou Vaver Velvet, mestre de Rider, acusando-o de roubar seu catalisador. Alexandre defendeu Vaver, zombando de Kainet. Você acha que meu mestre é só um magricelo? Tá, ele é um cagão, mas pelo menos não tá ficando careca. Gilgamesh e Berserker trocaram golpes breves, com Gilgamesh lançando armas do Gate of Babylon e Berserker transformando destroços em Noble Pantasms improvisados. Tokami Tosaka usou um selo de comando para chamar Gilgamesh de volta, enquanto Kainet, furioso, ordenou que Lancer atacasse Saber covardemente. Legater e Billy, em forma humanoide, intervieram, com Legater lançando uma explosão de fogo que forçou o Lancer a recuar. Alexandre, com sua carruagem, atropelou o Berserker, avisando Kainet: se continuar desonrando seu servo, me uno a Saber para te eliminar. Kainet, intimidado, recuou. Legater, olhando ao redor, perguntou: não tá faltando alguém? Saber, Lancer, Archer, Rider, Berserker, Assassin, cadê o Caster? Os dias seguintes em Tsuyuki foram uma mistura de tensão e momentos roubados de leveza. Na manhã do quinto dia, Legater levou Artória para um mercado local, onde barracas coloridas vendiam de tudo, de frutas frescas a bugigangas. Ele comprou um colar de prata com um pingente em forma de estrela, colocando-o no pescoço de Artória. Para lembrar que você é meu pedacinho de céu, disse, com um sorriso que fez o coração dela acelerar. Artória, corando, tocou o pingente, murmurando: você é impossível. À tarde, eles jogaram sinuca em um bar local, com Irisviel torcendo e Billy, em forma de cubo, rolando pela mesa, atrapalhando as jogadas. Legater, com uma risada, acertou uma bola com tanta força que ela voou da mesa, quase acertando um cliente. Ops, força demais, disse, enquanto Artória revirava os olhos, mas ria. Naquela noite, Legater e Artória voltaram ao quarto do hotel em Fuyuki. Ele tirou o cachecol, jogando-o no canto, e puxou Artória para um beijo lento, suas mãos deslizando pelas costas dela. Ele desabotou o vestido dela, revelando a lingerie que Irisviel a convencerá a comprar. Você tá tentando me matar, pedacinho de céu, murmurou, beijando seu pescoço enquanto a deitava na cama. Ele massageou os seios dela, os lábios descendo até chupá-los, arrancando gemidos suaves. Segurando a cintura dela, ele a penetrou com movimentos firmes, começando devagar, mas aumentando o ritmo até que os gemidos dela ecoassem no quarto. Ele a virou de lado, uma perna sobre o ombro, e continuou, cada estocada mais intensa, até que ambos gozaram, colapsando em risadas e suspiros. No sexto dia, Rider convidou o Saber, Legater e Gilgamesh para um banquete em um castelo abandonado em Fuyuki. Sentados em torno de uma mesa improvisada, com vinho roubado e Billy quicando como um cubo no canto, eles discutiram suas visões de liderança. Rider ergueu uma taça. O rei deve inspirar, conquistar corações antes de terras. O Graal me dará um exército para abalar o mundo.
Saber, com os olhos fixos no vinho, respondeu: o rei deve sacrificar-se, carregar os fardos do povo. Quero o Graal para salvar Camelot. Gilgamesh, reclinado com arrogância, riu. Vocês falam de deveres tolos. Tudo é meu. O Graal é meu por direito. Leguiter, com um sorriso travesso, acrescentou: eu só quero viver de novo, com meus poderes e liberdade. Não preciso de coroas, só de caos controlado, né, Billy? O cubo brilhou. Artória olhou para Leguiter, um leve calor em suas bochechas. Tuas palavras são leves, Leguiter, mas sei que tens lealdade no coração. Rider riu, batendo na mesa. Brindemos a conquista, redenção e caos. Kiritsugu, observando de longe como a ilha, segurava um rifle VA-2000, mas decidiu não agir. Assassin está aqui, murmurou. Kirei está nos vigiando. Vamos esperar na manhã do 7º dia. Leguiter levou Artória e Irisviel para um arcade em Fuyuki. As máquinas piscavam com luzes neon, e o som de jogos eletrônicos enchia o ar. Leguiter desafiou Artória para um jogo de corrida, rindo enquanto ela batia o carro virtual em todas as curvas. Você é melhor como uma espada, pedacinho de céu, provocou. Irisviel, jogando um jogo de garra, ganhou um chaveiro em forma de coração, que deu a Artória com um sorriso. Billy, em forma de cubo, quicava entre as máquinas, brilhando cada vez que alguém ganhava. À tarde, eles foram a um restaurante com vista para o rio Neon, onde as luzes da cidade refletiam na água. Leguiter pediu um prato de sushi, ensinando Artória a usar hashi. Quando ela deixou um pedaço de atum cair, ele riu, pegando-o com os próprios hashi e colocando na boca dela. Assim, disse, enquanto ela corava, mastigando rápido. Naquela noite, Leguiter e Artória escaparam para o telhado do hotel, onde o céu estava claro, as estrelas brilhando como joias. Ele a abraçou por trás, o cachecol vermelho envolvendo os dois. Se eu ganhar o Graal, vou te levar para ver o mundo, Artória. Nada de guerras, só você e eu. Ela virou o rosto, beijando suavemente, os olhos brilhando como uma emoção que ela raramente mostrava. No 8º dia, a guerra retomou sua urgência. No caminho para a localização de Kiritsugu, o grupo parou ao ver uma figura pequena na rua, Caster, Gilles de Raiz, com olhos brilhantes e um sorriso perturbador. Leguiter sentou-se no capô do carro, com Billy em forma de cubo em seu ombro, observando. Saber avançou, Excalibur invisível em punho. Quem és tu, humano zoiudo? Caster riu, seus olhos fixos em Saber. Não se lembra de mim? Olhe esses olhinhos lindos, eu nem te conheço. Retrucou Saber, irritada. Você é minha Joana d'Arc renascida. Exclamou Caster, sua voz cheia de fervor. Saber, furiosa, ativou sua armadura, o vento de invisível ir girando ao seu redor. Eu não sou a porra da Violet Evergarden, caraí. Todo dia essa merda. Caster recuou, erguendo as mãos. Manso, eu ia dizer Joana d'Arc. Saber suspirou, baixando a espada. Perdão, me exaltei enquanto Saber lidava com Caster. Kiritsugu e Maia rastrearam Kainet Elmeloi, hospedado em um prédio com sua noiva, Solaoi. Kiritsugu iniciou um incêndio nos andares inferiores, forçando a evacuação. Kainet, protegido por seu volume em Ibragirum, riu. Minhas armadilhas são impenetráveis. Como esse idiota acha que vai me vencer? Kiritsugu, do lado de fora, murmurou. Bomba. Ele detonou explosivos, colapsando o prédio. Kainet sobreviveu, mas Kiritsugu disparou uma Origin Bullet com sua Thompson Contender, destruindo os circuitos mágicos de Kainet, deixando-o incapaz de usar magia. Enquanto isso, Maia foi atacada por Kirei Kotomini, que agia por conta própria. Kiritsugu a salvou, disparando contra Kirei, que recuou para a igreja. Lá, Kirei informou Rizei sobre Caster, que sequestrava crianças para rituais macabros. Rizei, como supervisor, ofereceu um selo de comando extra para quem eliminasse Caster. No quarto de Kirei, Gilgamesh o confrontou. Você tá saindo de fininho à noite, Kirei. Não é coisa do seu pai, e? Kirei desviou. Por que você tá aqui, Gilgamesh? O rei dos heróis sorriu. Você precisa aproveitar a vida, Kirei.
sentir prazer. Kirei, indignado, gritou: está tentando contaminar um homem de Deus. Gilgamesh ativou o Gate of Babylon, armas douradas pairando atrás dele. O que disse? Kirei recuou. Perdão, me exaltei com um prêmio na cabeça de Caster. Uma trégua foi decretada entre os mestres. Kiritsugu reuniu Irisviel, Saber, Legater e Billy no castelo dos Erinsbern para discutir estratégias. Caster, desafiador, invadiu o castelo com um grupo de crianças sequestradas, ameaçando matá-las para atrair Saber. Legater, Billy, em forma humanoide, e Lancer foram enviados para detê-lo, enquanto Kainet, buscando vingança, atacou com seu volume em Hydragirum. A luta no castelo foi caótica. Caster, com seus tentáculos demoníacos, conjurava horrores Lovecraftianos, enquanto Legater, com fogo dançando em suas mãos, enfrentava as criaturas. Ele girou, lançando uma bola de fogo que incinerou um monstro, as chamas subindo como uma parede de luz. Billy, em forma humanoide, disparava rajadas de energia, cada tiro explodindo com precisão. Lancer, com suas lanças, cortava os tentáculos, mas Kainet, protegido por seu mercúrio líquido, avançava contra Kiritsugu. Kiritsugu, com sua Calico M950, disparava rajadas, mas o volume em Hydragirum bloqueava cada tiro. Ele ativou o Time Alter, Double Acel, movendo-se como um borrão, e plantou explosivos ao redor de Kainet. O mago riu, mas Kiritsugu detonou as cargas, o chão tremendo enquanto o mercúrio se deformava. Kainet, enfraquecido, tentou contra-atacar, mas Kiritsugu sacou a Thompson Contender, disparando uma Origin Bullet. A bala perfurou o volume, atingindo o peito de Kainet. Seus circuitos mágicos explodiram em uma onda de mana, e ele caiu, gritando, incapaz de usar magia. Legater, vendo o monstro de Caster crescer, canalizou fogo em ambas as mãos, criando uma esfera ardente do tamanho de uma roda. Ele a lançou, e a bola cresceu, engolindo o monstro em um inferno que iluminou o castelo. Caster, rindo, escapou, mas Saber o perseguiu, liberando Excalibur em um feixe de luz que pulverizou o rio Nion, o clarão visível por quilômetros. No 9º dia, Legater e Artória voltaram ao Arcadim, jogando um jogo de dança. Legater movia os pés com agilidade, enquanto Artória, desajeitada, pisava fora do ritmo. Você é péssima nisso, provocou ele, rindo. Ela o empurrou, mas acabou rindo também, os dois caindo na máquina em um ataque de risadas. À noite, eles foram a um bar de karaoke, onde Irisviel cantou uma música pop japonesa, desafinada, mas com entusiasmo. Legater subiu ao palco, cantando uma balada de rock com uma voz surpreendentemente rouca, enquanto Artória, encorajada, cantou uma música medieval, sua voz clara ecoando como um hino. Billy, em forma de cubo, brilhava no ritmo, como uma bola de discoteca. No 10º dia, Tokomi Tosaka e Kiritsugu formaram uma aliança contra Hider e Vaver. Irisviel concordou, com a condição de que Kirei saísse da guerra. Kirei, no entanto, planejava sua traição, revelando a Gilgamesh que o ritual do Graal exigia 7 sacrifícios para abrir a raiz. Ele esfaqueou Tokomi pelas costas, iniciando uma chacina na mansão dos Tosaka. Naquela noite, Legater e Artória, em um momento de intimidade, fizeram amor em um quarto de hotel. Ele a despiu lentamente, beijando cada centímetro de sua pele, enquanto ela o puxava para si, os gemidos ecoando na escuridão. Ele a colocou de 4, segurando suas nádegas com força, o ritmo acelerando até que ambos colapsaram, rindo e suados. No 11º dia, Saber, Legater e Billy enfrentaram Berserker, revelado como Lancelot. A luta foi brutal, em um terreno urbano devastado. Lancelot, pilotando um F-15J encantado por Knight of Over, disparava rajadas de metralhadora, cada tiro explodindo como um trovão. Saber desviava, invisível e criando barreiras de vento, mas Lancelot a pressionava, transformando postes em lanças com sua habilidade. Saber, com lágrimas nos olhos, gritou: Sir Lancelot, o que te fez cair em tanta ruína? Ela bloqueou um golpe de Arondight, a espada sagrada de Lancelot, com Excalibur, as lâminas colidindo em uma explosão de mana. Lancelot, rugindo, atacava sem parar, cada golpe mais forte, enquanto Saber, abalada, apenas se defendia.
Legater e Billy, respeitando a conexão dela, não intervieram. Cari a matou, mestre de Lancelot, colapsou, exaurido pelos vermes de Zolpen. Lancelot, recuperando a sanidade, caiu nos braços de Saber. Minha rei, todos que te serviram acreditavam em ti. Eu não queria perdão, queria punição. Morro como teu cavaleiro Saber, chorando, prometeu, juro, pelo Graal, que expiarei meus pecados no 12º dia, no grande salão do Graal. Saber, Legater e Billy enfrentaram Gilgamesh. O rei dos heróis abriu o Gate of Babylon, lançando espadas douradas que cortavam o ar. Legater desviou com explosões de fogo, cada bola ardente colidindo com as armas, enquanto Billy, em forma humanoide, disparava rajadas de energia. Saber, com Excalibur, bloqueava os ataques, mas Gilgamesh era implacável. Kiritsugu apareceu, sua voz fria. Eu ordeno que destruam o Graal. Saber, com lágrimas, gritou, Kiritsugu, seu covarde. Não foi por isso que vim aqui. Amaldiçoou tua ordem. Legater, resistindo, berrou, posso ser teu servo, mas não aceito. Kiritsugu, tu jamais entenderás o valor dessas vidas. Teus ideais são mentiras que te levaram à ruína. Billy, em forma de cubo, quicou, brilhando. Saber liberou Excalibur, Legater lançou uma supernova ardente, e Billy disparou um raio de energia. O Graal explodiu, a lama negra engolindo Fuuki em um incêndio devastador. Dias depois, Kiritsugu caminhava pelos escombros, encontrando Shirou, um órfão com olhos de esperança. Ele o adotou, prometendo ensinar-lhe a ser um herói. Legater e Billy desapareceram.